Olá, tudo bem? Então, nessa aula, nós iremos falar sobre definições e exemplos de contabilização referente à mão de obra direta, mão de obra indireta, apropriação do custo com a mão de obra direta aos produtos e gastos gerais de fabricação, certo? Então, o que que eu pensei em fazer dessa aula? Eu misturei, não posso dizer misturar, mas eu fiz uma junção referente à mão de obra direta e indireta, já colocando os gastos gerais de fabricação, mais exemplos, e também apropriando já essas formas de custo de mão de obra direta aos produtos. Então, nós iremos já trabalhar com essas quatro mesclagens, separado em dois tópicos, onde vai ficar mais fácil o entendimento e mais fácil saber como que faz a contabilização deste. E além disso, eu vou falar também sobre alguns exemplos que eu achei aqui, que foi diferente do que eu passei nas outras aulas passadas, uma complementação sobre a mão de obra, então vai ser bem interessante, certo? Então tá, nós somos na matéria de contabilidade de custos, onde o discente é João Vitor de Lima Melo e o docente Gerson João Valereto. E nós falamos na Universidade Federal da Grande Dourados, tá? Então vamos começar. O que é que eu preparei aqui de primeiro? Então, nós temos a mão de obra direta, a contabilização. Então, como que vai ser a contabilização? Primeiro, vai ser a apropriação de custos de MOD, que é mão de obra direta, o significado, relativos à produção do período. Então, o que, que nós vamos colocar aqui nesse 1? Vai ser apropriação de custos relativos à mão de obra direta aplicado ao processo de industrialização. Então, quando nós vamos industrializar, o que, que nós vamos usar? Esse na mão de obra direta, por quê? O que, que seria mão de obra direta nesse exemplo? Por exemplo, eu trabalho no escritório de contabilidade, então nós prestamos um serviço, certo? Então, vamos usar isso na forma de industrializar. Então, esse meu serviço, ele tem um custo, e esse custo, que é a minha mão de obra direta, por exemplo, 6 mil. Eu recebo 6 mil para fazer a contabilidade de uma empresa. Então, beleza, meu chefe vai pagar meu salário de 6 mil. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar débito, custo de mão de obra direto, e vamos creditar salários a pagar. Então, nosso débito tem que bater com crédito. Então, isso é referente ao escritório de contabilidade, ok? Segundo, apropriação de custos de encargos sociais relativos à produção do período. Então, aqui nós vamos fazer apropriação de custos relativos aos encargos sociais, INSS, FGTS e imposto de renda, que incide sobre o salário da mão de obra direta aplicado ao processo de industrialização, ok? Então, aqui nós vamos colocar somente os encargos sociais. Eu coloquei aqui esse exemplo de 480, que eu fiz um cálculo breve só para poder usar de exemplo referente ao salário de 6 mil. Então, nós vamos ter um débito de custos de encargos sociais, certo? E aí nós vamos creditar INSS a pagar, FGTS a recolher e imposto de renda a pagar. Então, a soma desses três créditos tem que dar o valor do meu débito. Qual que seria a diferença do a pagar e a recolher? A pagar seria quando é uma guia. Ambos são guias, certo? Porém, um é descontado do chefe e outro é descontado do funcionário. Então, o FGTS ele vai ser descontado do funcionário e o INSS ele vai ser a pagar porque é da empresa mesmo. Então, por isso que é essa diferença entre o pagar e o recolher. Temos aqui também mais um exemplo, a apropriação de custos de MP relativos à produção do período. Então, a apropriação do custo relativa à matéria-prima utilizada no processo de industrialização dos produtos vendidos no período. Esse MP é matéria-prima, só para deixar claro. Então tá, o que eu usei de custo de materiais para poder fazer a contabilidade? Posso dizer que eu comprei caderno, comprei
folha de papel maço para poder imprimir, né? Os relatórios e afins. Então, aqui nós vamos fazer o débito do custo dos materiais e o crédito de matérias-primas. Vai ficar um pouco confuso porque eu estou usando o exemplo do escritório de contabilidade, que é prestador de serviço. Mas isso, como nós já temos enfoque das outras aulas passadas, então nós sabemos distinguir, que eu já falei um monte de vezes, como funciona o processo de distorção, como nós podemos mudar isso, certo? Em outra linguagem. Então, acredito que vai ficar fácil o entendimento aqui. E beleza, então nós vamos debitar o custo dos materiais e crédito de matéria-prima. Então, nós vamos creditar a matéria-prima nesse exemplo de escritório de contabilidade vai ser o papel que eu vou usar, a caneta e todos esses materiais, certo? Agora vamos lá. O quarto, apuração do custo de produto vendido. Então, a apropriação dos custos relativa à venda de produtos em determinado período. Então, nós vamos ter débito aqui de custo sobre os produtos vendidos, no geral. Vamos creditar custo dos materiais. Vamos creditar o custo da mão de obra direta e custos de encargos sociais. Então, todas essas contas 1, 2 e 3 vai formar a quarta, que é o resultado final dessa mão de obra direta. Então, tudo vai estar interligado aqui, ok? Então, assim que vai funcionar, porque ela passa por várias etapas, vários processos. Então, por isso que fica desta forma. Agora, o mais simples é mão de obra indireta, contabilização. Então, aqui vamos fazer a apuração do custo de serviços prestados. Então, a apropriação de custos totais relativa aos serviços prestados na empresa no período. Então, nós vamos debitar custo de serviços prestados, vamos acreditar custo de materiais aplicados e custo de mão de obra. Então, aqui vou voltar já no exemplo da prestação de serviço. Então, eu vou fazer um serviço, eu cobro X valor para fazer esse serviço. E para mim, isso fora os materiais que eu vou ter que comprar. Por exemplo, eu vou cortar uma grama. Isso já é um outro exemplo. Eu sou um cortador de grama, então eu vou cortar a grama. Aí eu vou precisar usar o material, que é a máquina que corta a grama. Então, vai ter o custo da máquina, como se fosse uma depreciação dela. E vai ter meu custo de mão de obra, que é o meu serviço por estar fazendo aquilo. Então, por isso que fica dessas duas formas, beleza? Ó, o conteúdo, ele foi basicamente isso que eu passei. Porque ele abrange e ele enxuga tudo nesses exemplos que eu passei. E ambos são entre o indireto e o direto. Porém, agora, eu gostaria de destacar esse livro que eu tenho aqui em casa, que é do Eliseu Martins, que é de contabilidade de custos. Porém, ele é a 9ª edição, é uma edição bem antiga mesmo. Só que eu estava dando uma estudada a mais o conteúdo, eu achei alguns conceitos bem legais que eu poderia estar usando nesta aula, porque como o assunto ele é bem rápido referente a esses custeios de contabilização, então sobra um tempinho para a gente estar tratando um pouco mais um pouco mais de conceito, né? Além daqueles que foi passado nas outras aulas. Então, ele é na página 133, o livro é Contabilidade de Custos, 9ª edição, onde foi somente o Eliseu Martins que escreveu. Agora, nos outros mais novos, ele coloca mais pessoas que ajudam a desenvolver as novas atualizações. Então, por exemplo, aqui, que tem um conceito. A mão de obra direta é aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto em elaboração, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação indireta ou rateio. E se houver qualquer tipo de alocação por meio de estimativas ou divisões proporcionais, desaparece a característica de direta. Então, é muito legal. E o que ele usa como exemplo? Ele vai fazer... Ele vai... Possamos dizer que ele integra o custo de mão de obra direta. No caso, o que ele faz?
Ele usa repousos semanais remunerados. Ele pega o número total de dias por ano. Só resumindo aqui, ele pega o número total de dias por ano, aí faz menos repousos semanais remunerados, menos férias, menos feriado, aí vai dar igual o número máximo de dias à disposição do empregador. Aí faz vezes jornada máxima diária, e é igual ao número máximo de horas de disposição por ano. E vezes deduzidas 4 semanas já computadas nas férias. Então, ele vai muito além do que esses cálculos básicos que a gente faz. Então, esses exemplos que eu usei já é um enxuto dos cálculos que tem que fazer para poder chegar nesse valor. Então, o processo ele é muito demorado, ele é muito cauteloso. Então, o que eu acho interessante, que vale a pena todo mundo dar uma lida, é que ele ensina a fazer tudo. Ele mostra desde o começo vários exemplos, várias formas de estar deduzindo. Então é um material muito interessante, que é bem difícil você achar estudando assim por vídeos, que é mais que o pessoal pega, estuda e faz da maneira mais rápida, mais fácil de entender. Então eles resumem de outras formas. Então acaba tirando um pouco o enfoque daqueles cálculos que ele precisa fazer para ser mais direto, ok? E tem uma coisa muito interessante, que a temática referente à mão de obra direta, ele usa o 11.1, que é exemplos de separação entre mão de obra direta e indireta, é muito interessante também. O 11.2, que é mão de obra direta, custo fixo ou custo variável, que foi o que a gente já estudou antes, só que ele fala de outra maneira, de outra linguagem, que é extremamente interessante. Eu mesmo eu fiquei surpreendido quando eu comecei a ler e estudar com esse livro. É muito bom. O Eliseu, ele é ótimo. Ele tem vários livros que ele já escreveu também. Não é só esse que tem. São vários. Voltando lá. O 11.3, que é o que integra o custo da mão de obra direta. Então foi o que eu estava falando desses cálculos, né? Que ele pega tópico por tópico e vai desenvolvendo. Temos também o 11.4, que é a compatibilização com a contabilidade geral ou financeira e tipo de problema brasileiro. Então, eu vou dar uma lidinha aqui no que eu acho interessante nessa parte. Que, exemplo, a falta de compatibilização entre os critérios de contabilidade financeira ou geral e da contabilidade de custos pode provocar distorção, principalmente nos relatórios mensais. E se a área de custos está trabalhando com uma taxa com a calculada anteriormente, está usando um valor que inclui parcela relativa ao 13º, a férias e ao descanso remunerado, as contribuições ao INSS e FGTS e etc. Mas se a contabilidade financeira não proceder ao provisionamento nesta base, estará configurado o desequilíbrio entre ambas. Então vejamos um exemplo. Suponhamos que o único custo numa empresa seja mão de obra, o que a taxa calculada seja já com os encargos de 20,14. Então isso que eu estou lendo, a partir desses 20,14, ele começa a fazer todos os cálculos. Que não vai ser interessante estar falando aqui, porque não é muito o enfoque, vai ficar sem entender, porque eu teria que ter escrito no slide para poder estar explicando melhor. Então, esses tópicos que ele usa é muito interessante. E além dele já apontar o problema da contabilidade, dessa contabilização, ele coloca também problema de inflação alta e as provisões, que é o 11.5. Já o 11.6 é o tempo não produtivo da mão de obra direta. O 11.7 é adicional de horas extras e outros adicionais. E aí tem mais dois, que é o 11.8, que é outros gastos decorrentes à mão de obra. E o 11.9 é apontamento da mão de obra direta. Então, ele usa muito exemplo, muita informação, então é bem interessante. Quem puder tirar um tempinho e dar uma lida, vai agregar bastante no conhecimento e nos estudos. Pode ter certeza que vai valer muito a pena. Literalmente vai valer muito a pena, certo? Então inclusive, ele até coloca uns exercícios propostos no próprio livro. Então isso que é interessante. Então, além dele fazer a explicação, ele deixa uns exercícios que vai fazer você dar uma pensada,
vai entender mais o conteúdo. Então é bem interessante mesmo, certo? E aqui é a referência de onde eu tirei as informações da mão de obra que eu coloquei no slide para poder nós estarmos estudando. Então, basicamente seria isso o conteúdo de hoje. Foi bem rápido essa aula, bem prático e bem interessante também, porque a parte de contabilização é muito importante. Então, basta a gente ter o conhecimento para poder estar aplicando aquelas formas de contabilização, certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa, pode ficar à vontade e até mais.